Título 6º dos recursos. Capítulo I. Disposições gerais. Artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos: I. Apelação. Segunda, agravo de instrumento. Terceira, agravo interno. Quarta, embargos de declaração. V. Recurso ordinário. Sexta, recurso especial. Sétima, recurso extraordinário. Oitava, agravo em recurso especial ou extraordinário. Nona, embargos de divergência. Observação: é um rol taxativo. Artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Observação: relator é o responsável por relatar o processo e dar o primeiro voto pelo acolhimento ou não do recurso. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Observação: o terceiro é prejudicado quando refletir em direito de que é titular ou que possa discutir como substituto processual. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Observação: é possível que o autor e o réu sejam vencidos. Por exemplo, no caso de pensão, que a mãe quer 10.000, o pai quer 2.000 e o juiz manda pagar 5.000. Neste caso, se uma das partes recorrer da decisão, a outra poderá interpor um recurso adesivo, que só será julgado se o primeiro recurso for acolhido. Parágrafo 2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: e será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. Observação: o prazo da resposta ao recurso independente, contra razões, será o prazo de interpor o recurso adesivo. Segunda, será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Terceira, não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele considerado inadmissível. Artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Observação: não é a desistência. Renúncia é não querer o recurso. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se a aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Artigo 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Artigo 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Observação: começa a contar da data em que a defesa técnica é intimada. Parágrafo 1º. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no artigo 231, incisos e a sexta, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Parágrafo 3º.
no prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Observação: refere-se aos processos físicos. Parágrafo 4º. Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Observação: não é feriado nacional, mas sim local. Artigo 1004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Artigo 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Artigo 1006. Certificado o trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 dias. Artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Observação: preparo é um valor pago para recorrer que inclui as despesas de envio e de retorno. Deserção é a pena de perda da possibilidade de julgamento daquele recurso. Parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. Parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4. Observação: é possível complementar na forma do parágrafo 2º, porém se não apresentou o comprovante de recolhimento, blau blau. Parágrafo 6º. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Capítulo 2º da apelação. Artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Nas contrarrazões. Observação: se não couber agravo de instrumento nas decisões proferidas na fase de conhecimento, não haverá preclusão, devendo questionar a validade e correção dessas questões preliminarmente na apelação. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas
dirigida ao juízo de primeiro grau conterá e os nomes e a qualificação das partes. Segunda, a exposição do fato e do direito. Terceira, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Quarta, o pedido de nova decisão. Parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Parágrafo 3º. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1 e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Observação: quem faz o juízo de admissibilidade é o tribunal. Artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator, e decidi-lo monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3ª a v. Segunda, se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Observação: ou seja, é obrigatório analisar as hipóteses de julgamento monocrático. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, homologa divisão ou demarcação de terras. Segunda, condena a pagar alimentos. Terceira, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Quarta, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. V. Confirma, concede ou revoga tutela provisória. Sexta, decreta a interdição. Parágrafo 2º. Nos casos do parágrafo 1, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Parágrafo 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Segunda, relator, se já distribuída a apelação. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Observação: o tribunal julgará apenas o que foi impugnado e não o processo inteiro. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Observação: se impugnar um capítulo da sentença, o tribunal apreciará todos os objetos deste capítulo. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento, e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no artigo 485. Segunda, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Terceira, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Quarta, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Parágrafo 4º. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Observação: apenas se possível, porém, se tiver que apresentar provas ainda, por exemplo, retornará ao primeiro grau. Parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, é impugnável na apelação. Artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Capítulo 3º do agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Segunda, mérito do processo. Terceira, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Quarta,
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. V. Rejeição do pedido de gratuidade da Justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Sexta. Exibição ou posse de documento ou coisa. Sétima. Exclusão de litisconsorte. Oitava. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Nona. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. X. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. X. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1 e 13, outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Observação. Diferentemente da apelação, que é dirigida ao juízo de primeiro grau, o agravo de instrumento é dirigido diretamente ao tribunal. E os nomes das partes. Segunda, a exposição do fato e do direito. Terceira, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Quarta, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Artigo 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída, e, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Segunda, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante. Sob pena de sua responsabilidade pessoal, observação, obrigatoriamente também. Terceira, facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2º. No prazo do recurso, o agravo será interposto por e protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Segunda, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Terceira, postagem, sob registro, com aviso de recebimento. Quarta, transmissão de dados tipo facsímile, nos termos da lei, v. outra forma prevista em lei. Parágrafo 3º. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Observação. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias para que o recorrente possa sanar o vício ou complementar a documentação. Parágrafo 4º. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Parágrafo 5º. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e 2ª do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Observação. Chamado de efeito regressivo. O juiz pode reformar a sua decisão, situação na qual será considerado prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2, desde que arguido e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3ª e 4ª, o relator, no prazo de 5 dias.
e poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Segunda, ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Terceira, determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Capítulo 4 do agravo interno. Artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Observação. Caberá agravo interno para a decisão monocrática proferida pelo desembargador relator. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Observação: o relator poderá se retratar ao final do prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que farão o pagamento ao final. Capítulo V dos embargos de declaração. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Segunda, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Terceira, corrigir erro material. Observação: mnemônica, cocô, corrigir erro, obscuridade, contradição, omissão. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Segunda, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1. Artigo 1023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Parágrafo 1º. Aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Parágrafo 2º. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Artigo 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Observação: cabe embargos à decisão colegiada proferida no tribunal, porém não será julgado em 5 dias, mas sim na sessão subsequente. Parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Observação: cabe embargos à decisão monocrática, caso em que será julgado pela própria pessoa que prolatou a decisão embargada. Parágrafo 3º.
O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1. Observação: princípio da fungibilidade, ou seja, pode ser substituído sem problemas. Parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, será processado e julgado independentemente de ratificação. Artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observação: pré-questionamento é o requisito para recursos para os tribunais superiores, ou para o Supremo, para que não haja julgamento por esses a decisão não julgada anteriormente. Ou seja, ainda que os embargos sejam inadmitidos, consideram-se incluídos ao acórdão para fins de pré-questionamento. Artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Observação: a oposição de embargos interrompe o prazo para a interposição de novos recursos, ou seja, volta a contar do zero. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que a recolherão ao final. Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Observação: só poderão haver no máximo 2 embargos manifestadamente protelatórios, não cabendo mais nenhum.